brasileiro, longo prazo para o desenvolvimento brasileiro. Os graves riscos do curto-prazismo. Pelo título da palestra, os senhores verificam que o título é um pouco pretensioso. E eu apenas me justifico pelo seguinte: o que eu vou fazer aqui é traçar as linhas gerais de um documento que vai ser publicado pelo Centro de Estudos de Desenvolvimento do Corecon do Rio de Janeiro, que tem esse título aproximadamente. Esse vai ser um trabalho de 130 páginas, sairá ainda esse ano. Quer dizer, portanto, eu vou lançar aqui algumas teses bastante que deveriam ser discutidas em muita profundidade, mas eu sempre me reporto a esse trabalho. Inclusive, eu vou fazer algumas citações, e sem me incomodar muito de indicar páginas, porque isso tudo estará nesse trabalho. Quer dizer, então, eu começo dizendo o seguinte: o trabalho se preocupa com a situação atual do Brasil, mas não é a situação atual no curto prazo. Não é esse problema do lento crescimento do PIB que está ocorrendo porque há uma crise internacional, uma crise que afeta a Europa, afeta os Estados Unidos, está começando a afetar a própria China, que parecia isenta. O que me interessa é a visão de longo prazo. E essa visão de longo prazo, o problema é que o Brasil está caminhando a largos passos por uma especialização em commodities agrícolas e industriais. Isso exatamente é o que preocupa, é isso que nós temos que evitar, porque, na verdade, esses problemas de curto prazo, nós estamos vivendo uma situação equivalente à crise de 29. Eu acredito que talvez até um pouco pior. Mas isso não é o fim do capitalismo. Essa crise, como a de 1929, ela vai terminar, nós vamos voltar ao que era antes. O que é preocupante é essa tendência da economia brasileira para uma especialização em commodities agrícolas e industriais, que significa uma renúncia ao pleno desenvolvimento. Então, eu diria que isso tudo teve seu início no otimismo indevido que, nos últimos tempos, dominou a economia brasileira. Bom, esse otimismo tinha alguma base, no sentido de que, a partir de 1980, nós ingressamos no neoliberalismo, que em 1990 vai ser consagrado pelo chamado Consenso de Washington, em que se pedia liberdade de comércio, liberdade de indústria, de circulação de bens, e, portanto, era uma situação de neoliberalismo total, completo e restrito. Bom, o resultado da filosofia era muito boa, muita justificação excelente tecnicamente. Agora, o resultado para o Brasil e toda a América Latina foi um crescimento de 2,5% a 3%, médio de 2,5% a 3%, quando, na fase anterior, o Brasil, por exemplo, crescia, depois da Segunda Guerra Mundial, até 1980, um crescimento aí de 7% ao ano. Logo, era uma situação altamente insatisfatória. Vem o segundo mandato do governo Lula, vem o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Com isso, vai-se passar a considerar que o crescimento do Brasil é um crescimento normal, passaria a ser 5%, portanto, 2 vezes superior à fase anterior. Eu aqui cito, o IPEA publicou recentemente, de 2009 para cá, uma série de documentos extremamente importantes, num deles, que é Macroeconomia para o Desenvolvimento, de 2010, se diz o seguinte: se implementado o PAC conforme previsto, a taxa de incremento do PIB será mantida estável ao longo do tempo em 5% ao ano. Portanto, realmente é alguma coisa diferente de tudo que vinha acontecendo antes e que justifica um otimismo. Nós tivemos melhoria da situação social com a Bolsa Família, outro motivo para o otimismo, e, sobretudo, vai existir uma espécie de reconhecimento internacional quando o Brasil passa a fazer parte dos chamados BRICS. Os BRICS são um grupo de países, Brasil, Rússia, Índia e China, que supostamente, nas 2 próximas décadas, terá papel importante na economia mundial. Portanto, isso era considerado um reconhecimento. E, além do mais, o próprio presidente da República, o Lula, passou a ser considerado um grande presidente da República, passou a ser considerado, em alguns casos, como o melhor presidente da República do Brasil, seguindo um pouco a frase dele: nunca antes desse país houve um presidente da República tão bom. Então, essa que é a situação. Mas
E esse otimismo chegou a pontos extremamente extremos. Por exemplo, no ano de 2009, o Brasil zerou seu crescimento. Bem, então aí se diz, não, o Brasil zerou o crescimento, mas países da Europa tiveram uma queda de até 4% do seu PIB. Evidentemente, aí não se levava em conta que China e Índia, que faziam parte dos BRICS, haviam crescido, respectivamente, 9% e 7%. Em 2010, então, o crescimento vai a 7%. O presidente Lula diz, vamos passar as taxas de incremento da China, sem considerar que a China estava crescendo de 9% até 14% em alguns anos. Portanto, é sempre o otimismo. E a presidente Dilma, ela simplesmente, quando ameaçava a crise de continuar, ela vai dizer simplesmente que nós estamos preparados para a crise 100%, 200%, 300%. Então, era o otimismo dominando inteiramente a visão brasileira do mundo, da economia. Mas, na verdade, o que acontece é que os fatos vão se impondo. Nós tivemos um crescimento, nesses anos, insuficiente, 7%. Vai ser seguido de um crescimento de 2,7%. Esse ano, 1,5%, 1,6%, que o crescimento anterior, do ano passado, saiu nas primeiras páginas do Globo, um mapa da América do Sul, mostrando que o Brasil foi o país que menos cresceu na América do Sul. Esse ano, essa taxa de 1,5%, os organismos internacionais já estão dizendo que é menos da metade da média mundial. Portanto, realmente, esse otimismo sem muito sentido passou a ser gradativamente revisto. E aí nós caminhamos para o realismo. O que foi esse realismo? Em primeiro lugar, o PAC, na interpretação mais cuidadosa, mostrava que esse programa ele se concentrava em investimentos de infraestrutura. E a literatura especializada em desenvolvimento econômico mostra simplesmente que investimentos em infraestrutura permitem, mas não determinam o desenvolvimento. O que determina o desenvolvimento são os investimentos em atividades diretamente produtivas. Portanto, o PAC não era satisfatório. E eu, então, volto novamente para esse relatório do IPEA, Macroeconomia para o Desenvolvimento, e ele vai dizendo, até um pouco em contradição com o que ele havia, não em contradição, mas desmentindo o que ele havia dito, otimismo em relação ao PAC. Aí se diz o seguinte, o presente volume parte do pressuposto de que uma estratégia de desenvolvimento para o Brasil requer como condição fundamental um crescimento vigoroso, isto é, a taxas anuais da ordem de 7% e sustentável a longo prazo. Quer dizer, portanto, realmente, mesmo que cumprisse seus 5%, o PAC não seria satisfatório. Quanto aos BRICS, que o Brasil tanto se orgulha, grupo a que o Brasil tanto se orgulha de pertencer, o próprio IPEA, num trabalho com diversos autores, intitulado Trajetórias Recentes do Desenvolvimento, ele apresenta os seguintes dados para as taxas de crescimento entre 1995 e 2004. Então, média anual. China, 9,4%. Índia, 7,5%. Desculpe, Índia, 6,7%. Rússia, 3,5%. Brasil, 2,7%. Quer dizer, mesmo a Rússia estava muito acima do Brasil. E o outro artigo, nessa mesma trajetórias recentes do crescimento, vai nos informar que, a partir de 2006, a Rússia começou a crescer a 6,8% ao ano. Então, reparem que aquele otimismo estava sendo gradativamente desmentido. No que diz respeito ao Lula, esse é um negócio curioso, um trabalho publicado por Filgueiras e Gonçalves e Filgueiras, intitulado A Economia Política do Governo Lula. Esse trabalho é um trabalho de 2010. Ele simplesmente considera, esse trabalho ele toma uma série de indicadores econômicos e analisa a posição de todos os presidentes da República do Brasil. Ora, os presidentes posteriores a 1980, os 6 presidentes posteriores a 1980, se colocam entre os piores presidentes da República, os 7 piores presidentes da República do Brasil. O que não é de se admirar,
Porque o Brasil, no período anterior, até 1980, certos estudos dizem que só havíamos sido superados pelo Japão. Depois da Segunda Guerra Mundial, até 80, a taxa média de crescimento do PIB era 7%. Portanto, esse resultado, digamos, essa conclusão do trabalho desses dois autores, não chegou a ser propriamente uma surpresa. Agora, diga-se de passagem, que no trabalho publicado também pelo nosso Centro de Estudos para o Desenvolvimento, Gonçalves, que é um dos autores dessa visão pessimista, ele leva em conta o segundo mandato do presidente Lula e coloca Lula como o melhor dos 6 presidentes da República, posteriores a 1980. O que não significa que ele seja um grande presidente da República. Ele foi o melhor de presidente da República, com resultados econômicos relativamente medíocres. Então, toda essa situação de realismo, pelo menos criou um ambiente, criou uma oportunidade, criou um estímulo para nós repensarmos a economia brasileira no longo prazo. E eu insisto aqui no longo prazo, numa das epígrafes desse trabalho que vai ser por nós publicados, nós citamos um trecho de um trabalho do IPEA, em que aí se diz, nós temos que rediscutir a política econômica do país, mas também o modelo que inspira essa política econômica. Quer dizer, consequentemente, é a necessidade de uma visão de longo prazo. Eu diria que o IPEA, em um trabalho de 2010, intitulado de responsabilidade de João Cixous e Armando Castelar, o título é Estratégia de Crescimento e Desenvolvimento. O que há de singular nesse trabalho é que o João Cixous é da Associação Brasileira de Economistas Keynesianos, portanto, de uma linha desenvolvimentista. E o Armando Castelar é um dos defensores do chamado consenso de Washington ampliado. Portanto, o que o IPEA estava querendo fazer é convocar os economistas brasileiros das mais diversas tendências para criar um modelo novo para o país, criar uma estratégia nova para o país. Então, essa oportunidade foi reconhecida, a necessidade de rever a política econômica brasileira e nós, então, temos que discutir o que seria esse novo modelo e o que seria essa nova estratégia. Eu diria que um modelo novo ou uma estratégia nova é necessário por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque há que justificar a adoção de uma estratégia nova. E o segundo motivo é que esse modelo deve descrever o que fazer nessa estratégia nova. Então, vamos examinar esses 2 pontos. Por que uma estratégia tem que ser tecnicamente justificada? O exemplo brasileiro é muito claro. Nós tivemos o resultado do consenso de Washington, o pior resultado possível, um crescimento à média de 2,5%, 2,7%, no caso brasileiro, igualmente, o fracasso se estendeu igualmente por toda a América Latina, que foi muito fiel no cumprimento do consenso de Washington, e aí os economistas brasileiros, evidentemente, reagiram. Houve 2 manifestos, eu digo-se de passagem, assinei os 2, um com 300 economistas do melhor nível nacional, criticando o consenso de Washington, outro manifesto com 600 economistas, o primeiro não foi atendido, então, 600 economistas novamente dizem a mesma coisa, e o resultado foi que o Roberto Campos inventou a expressão chamar esses economistas de dinossauros ou jurássicos. Por quê? Porque eles estavam ignorando um aconselhamento do consenso de Washington, baseado no que havia de mais avançado em ciência econômica, ou na teoria neoclássica. Agora, e sobretudo, nós temos que dizer o seguinte, é que o Roberto Campos tinha razão. Tinha razão por quê? Eu aí me refiro, então, a Blau, o economista inglês, que tem um livro seminal, Economic Theory in Retrospect. Ele tem um apêndice metodológico em que ele diz o seguinte, uma teoria só é derrubada por outra teoria. E ele cita um caso bastante flagrante. Nos Estados Unidos havia uma corrente institucional